Olá, querido irmão, prazer ter você aqui com a gente e vamos aqui então estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Então, dando continuidade aqui no capítulo 7 de Atos, naquela extensa pregação de Estevão, onde ele está pregando a palavra de Deus de uma maneira cronológica, fazendo um resumo do Antigo Testamento. Ele começa falando ali da chamada de Abraão, de Gênesis capítulo 12, e vai seguindo nessa mensagem. Ele conclui um resumo ali de Gênesis, e a gente está agora analisando ele fazendo uma mensagem em cima do livro de Êxodo, mostrando toda esta sequência histórica, porque o intuito dele é fazer esse resumo do Antigo Testamento até chegar em Jesus, porque ele tem o intuito de mostrar para aquele sinédrio que estava o ouvindo de que Jesus é de fato o Cristo, o Messias, que o Antigo Testamento veio pregando e veio falando e profetizando a vinda desse libertador. Então ele vai chegar na conclusão que é Jesus, a conclusão lógica e óbvia. E dessa maneira, então, ele vai jogar para o povo, olha, vocês precisam tomar uma decisão, vocês rejeitaram o Messias de fato. Então, ele vem trazendo embasamento bíblico, teológico do Antigo Testamento, para mostrar que Jesus, de fato, é o Cristo. Hoje nós estudaremos dentro dessa porção, porque estamos aqui estudando as porções aqui da mensagem de Estevão, uma mensagem extensa que nós temos registrada aqui no livro de Atos. Hoje ficaremos com os versículos 30 ao 34. Então estudaremos esses versículos aí e eles estarão sendo lidos aqui por nós também. Então vamos lá, vamos aqui dar continuidade e eu lerei aqui o versículo 30 inicialmente nesta mensagem cronológica que Estevão então estava fazendo. O versículo 30 diz assim: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então aqui ele está dando continuidade, evidentemente, à sua mensagem, falando de Moisés, que Moisés inicialmente nasceu no Egito, foi liberto por meio das águas pelo poder de Deus, cresceu dentro do palácio de Faraó. Quando ele completou 40 anos de idade, ele tentou mostrar ser o libertador da nação de Israel, e Israel não o aceitou, Israel o rejeitou, então ele foge para o deserto. E só nesse versículo 30 aqui, são 40 anos de história que passam, porque quando Deus fala com Moisés por meio da sarça que estava ardendo, o Moisés então já tinha 80 anos de idade. Ele sai do Egito com 40 anos, vive mais 40 anos no deserto e agora chegou o momento. 80 anos de idade, Deus está falando com Moisés. Meus irmãos, perceba que Deus parece às vezes gostar de trabalhar com o improvável, com aquilo que para os nossos olhos seria impossível. Quando Deus chama a Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade e, inclusive, a sua esposa, Sarai, que depois teve o nome mudado para Sara, com 65 anos era estéril, não podia ter filhos, mas foi com esse casal que Deus trabalhou para trazer a existência da nação de Israel. Agora, para levar um libertador, para libertar o povo que há 430 anos estava no Egito, Deus chama um homem de 80 anos de idade. Perceba que para Deus não tem limites de idade para Deus usar. Deus usa tanto jovens quanto idosos, pessoas mais novas quanto pessoas que estão na terceira idade. Deus usa quem lhe aprouver ser usado. Então, às vezes, nós ficamos colocando empecilhos ao serviço do Senhor, pensando, eu tenho essa limitação, não irei servir ao Senhor. Meus irmãos, ainda que nós tenhamos limitações, para Deus não existe limitações para nos usar. E é isso, então, que Moisés está nos ensinando aqui neste texto. É a lição que fica subentendida para nós. Deus usa quem Ele quer. Só nesse versículo aqui, Estevão resume 40 anos de história, só dentro deste versículo. Então Deus chama Moisés, chama a sua atenção
porque uma sarça estava entrando em combustão, uma sarça estava queimando, só que ela nunca se consumia, o fogo não apagava e a sarça ficava lá sem arder, sem realmente ali se queimar, sem se consumir, sem virar cinzas, sem virar carvão, sem virar pó. Isso então chama a atenção de Moisés, que estava ali apacentando o rebanho do seu sogro Jetro naquela localidade, que era as mediações do Monte Sinai. Ele então resolve se aproximar. Quando ele resolve se aproximar, aí ele tem uma bela surpresa. Que surpresa é essa? É a aparição de Deus. Olha só o versículo 31 e o versículo 32. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Meus irmãos, olha só que interessante aqui esse texto. E algo aqui pode começar a saltar aos nossos olhos. A voz do Senhor fez com que Moisés fechasse os seus olhos. Quando Moisés se aproxima, porque ele se aproximou pela visão que ele teve, quando ele se aproximou, ele ouviu a voz de Deus. A voz de Deus que se identificava como sendo o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, essas palavras, quando ele ouviu isso, fez então seus olhos se abaixarem. Ele não ousava mais contemplar aquela sarça, ele não ousava mais contemplar aquela chama, porque ele estava entendendo que ali estava sendo uma manifestação de Deus para ele. Olha só o que interessante aqui, Moisés viu e Moisés ouviu. Quando ele ouviu, ele então fecha os seus olhos, abaixa os seus olhos para não contemplar. Mas olha que interessante o versículo 33. O versículo 33 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Meus irmãos, Deus, ele está chamando Moisés para ter uma maior comunhão com ele. Olha só a maneira que Deus ele vai falando com Moisés. Primeiro, com a visão. Moisés ele vê. Depois, com a audição, Moisés ouve. E daí, quando Moisés tenta se retrair, Deus fala: vamos para o tato. Vamos lá para o tato? Tire as sandálias, para que você sinta o lugar santo. Olha só que interessante. Deus está chamando Moisés para uma comunhão completa. Para que Moisés veja, para que Moisés ouça e para que Moisés sinta. É isso que Deus estava fazendo aqui com a vida de Moisés, ensinando Moisés. Por quê? Olha só que interessante agora o versículo 34. Grave isso aí. Audição, tato e visão. Grave esses 3 pontos aí. Agora olha o versículo 34. Olha o que Deus fala. Vi, olha só que interessante como Deus começa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Olha, meus irmãos, que interessante. A mesma experiência que Moisés estava tendo, Deus estava falando posteriormente. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Seja como eu. Porque o versículo 34 ele termina: Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Meus irmãos, Deus falou: olha, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor e agora eu desci para libertá-lo. Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Ele viu a sarça, ouviu a voz de Deus e tinha que descer das sandálias para ter um contato maior com o Senhor. Meus irmãos, isso aqui é um chamado de Deus para que Moisés imite ao Senhor. Moisés, não fique retraído em me imitar. Assim como eu vejo, você precisa ver. Assim como eu ouço, você também precisa ouvir. Assim como eu desci para tocar, você também precisa ter esse tato, descer das sandálias para tocar. Meus irmãos, é Deus chamando Moisés para uma comunhão mais íntima e Deus chamando Moisés para imitá-lo. Por quê? Moisés deveria fazer exatamente isso no Egito, mostrar a visão de Deus, falar da palavra do Senhor e mostrar de uma maneira visível o toque de Deus para libertar aquele povo. E aqui uma lição que fica para nós. E você
tem imitado também a Deus? Você tem sido um imitador de Deus? Você tem sido igual a Deus? Você tem sido igual a Jesus Cristo? Buscando aperfeiçoamento, buscando imitar a Deus? Porque é isso que a palavra de Deus nos conclama. A palavra de Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. Moisés, como eu vi e ouvi e desci para tocar, você também precisa ver, ouvir e descer para tocar. Sede santos, porque eu sou santo. Pense na sua vida. Você tem sido um imitador de Deus? Deus está chamando para ser como Ele. Deus está chamando você para santificação, para purificação, para uma vida de piedade, uma vida de maior relacionamento com o Senhor. Como tem sido a sua vida? Você tem vivido em pecados escravizadores? Existem coisas na sua vida que você ainda precisa se arrepender? Existem pecados que talvez você está guardando e ainda não se arrependeu deles, ainda está lutando e não consegue libertar desses pecados, mas tem caído neles constantemente? Clame ao Senhor, recorra a Deus, resolva essas questões diante da cruz, resolva essas questões diante do sangue de Jesus Cristo, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É assim que a palavra de Deus nos diz. Nós não podemos chegar à conclusão que nós não temos pecado nenhum. Porque quando nós dizemos isso, nós estamos fazendo de Deus mentiroso, porque Deus declara na sua palavra que todos nós somos pecadores. Mas o que Deus requer de nós e quer de nós é que nós confessemos os nossos pecados, e assim, dessa maneira, Ele nos limpará da sujeira desse pecado, da condenação desse pecado. Deus está te chamando para ser igual a Ele. Inclusive, foi para isso que nós somos predestinados, como diz Romanos capítulo 8. Nós, os crentes, estamos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Sede santos, porque eu sou santo. Eu vi, eu ouvi, eu toquei. Moisés, você precisa fazer a mesma coisa. É esse tipo de comunhão que Deus ele nos chama a ter uma comunhão completa. A comunhão completa onde nós podemos aprender de Deus vendo, onde nós podemos aprender de Deus ouvindo, onde nós podemos aprender de Deus tocando. E isso simboliza para nós uma completa comunhão com o Senhor. Deus te chama para essa completa comunhão. Deus te chama para esse relacionamento. Deus te chama para que você conheça a Deus. E conhecendo a Deus, você cada dia mais caminhe para ser conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus Cristo. Meus irmãos, é essa lição preciosa que nós aprendemos aqui. Essa lição preciosa que dentro dessa cronologia nós também podemos tirar para a nossa vida. Estevão, pregando a palavra de Deus, confrontando os judeus, mostrando a história do Antigo Testamento, vai chegar ao cume mostrando que Jesus de fato é o Cristo. E é dentro dessa história que nós estamos andando. É dentro dessa história que nós estamos caminhando. Então leia o livro de Atos aí na sua casa, leia esse capítulo 7, para você se inteirar melhor, e nós daremos então continuidade na nossa próxima live, nos próximos versículos, nos versículos seguintes, que vão trazer aqui a finalização aqui da mensagem de Estevão. E que pregação, e que mensagem, é um resumo do Antigo Testamento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.